possibilidades de interação do fóton na célula, produzindo inúmeros efeitos, bioefeitos, que podem culminar com uma resposta tecidual numa magnitude, numa qualidade muito melhor. Bom, e aqui 5 minutos. Eu trago para vocês alguns trabalhos ilustrando justamente isso. Primeiro, equiparando laser e LED no mesmo comprimento de onda, e o que foi investigado é que não houve diferença entre os recursos, apresentou aumento de angiogênese, e eles fizeram modelos experimentais na pele de ratos, no qual, após a incisão, era tratado com uma densidade de energia de 5 joules por centímetro quadrado, comparado com 20 joules por centímetro quadrado. E observaram, então, que a dose mais eficiente foi a de 5 joules por centímetro quadrado. Ambos, comparado com o controle, foram melhores do que o grupo não tratado. Outro ponto específico para comentar é sobre o LED azul. LED azul, esse estudo foi realizado com fibroblastos humanos cultivados in vitro. Foi removido fibroblastos da lesão de pessoas com queloide, então são fibroblastos humanos, e fibroblastos de pele adjacente à lesão. Foram realizados essa cultura de células numa máquina de Petri, e o tratamento então foi realizado com densidade de energia de 6 joules, um grupo com 12 joules e um grupo com 18 joules. E, como conclusão desse trabalho, eles concluíram então que houve redução dos fibroblastos da pele adjacente tratada com LED azul nessa dose de 18 joules em relação a de 6 joules. Então, agora a gente tem um ponto que ainda não tinha sido muito explorado, que é a prevenção de queloide ou de cicatriz hipertrófica com o uso de LED azul. Outro ponto importante a comentar é sobre o LED verde na cicatrização de tecidos. A fluência utilizada aqui foi uma fluência de 0,3 joules por centímetro quadrado. Essa lesão também é em dorso de ratos. Observe, esse aqui é o grupo controle.